O seu cachorro, quando você sai de casa, ou o seu gato, ele fica apático, não faz nada, ou ele fica desesperado, ou ele se lambe demais, isso chama ansiedade de separação. Eu vou explicar por que isso acontece e o que você pode fazer. Eu sou Ricardo Garé, fundador do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário. Se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, curte, compartilha com as pessoas que você acha que seria interessante também ter. Se inscreve no canal, clica no sino para você receber as notificações dos vídeos. São 2 vídeos por semana. Você pode também acompanhar a gente no Instagram. É só procurar Centro de Consciência Animal. Eu interajo muito com vocês por lá. E tem o site centrodeconscienciaanimal.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de cursos de Reiki, formação de Reiki 1, 2 e 3 e mestrado, os cursos de Reiki Animais, comunicação intuitiva animal, Theta Healing, os workshops que a gente ministra, florais de Bach e os atendimentos que a equipe realiza também. Você encontra tudo lá. Se precisar, fala com a gente por contato @centrodeconscienciaanimal.com.br. Então agora eu quero falar disso, mas eu vou pedir uma coisa para você, porque isso é um levantamento de dado para mim. Coloca aqui no comentário do vídeo se você passa por essa situação e o que acontece com o seu cachorro ou gato quando você sai de casa. Então coloca, eu passo por isso, eu não passo, ou eu não passo, mas é minha irmã, meu irmão, minha família, algum amigo passa, eu sei disso. E acontece isso com ele, tá? Então me explica aqui, porque dessa forma eu consigo levantar mais dados de quantas pessoas realmente isso acontece. Então, o que é a ansiedade de separação? Quando isso acontece? Um exemplo, que é o mais comum, eu vou sair de casa para trabalhar, por exemplo. Poderia ser para viajar, mas vamos falar de trabalho, que é o dia a dia normal. Eu preciso sair de casa para trabalhar, passar um período fora, e meu cachorro fica na porta, apático, sem fazer nada, sem comer, sem beber, sem brincar, sem fazer nada. Ele fica lá até você voltar. Tá? Eu já atendi casos assim, com Reiki. Ou ele fica extremamente agitado, ele se machuca, ele quebra as coisas e tem um perigo dele quebrar uma janela, ele fica alucinado. Outra, ele fica tão estressado que ao invés de ele ficar apático ou ele extravasar isso com essa agitação, ele começa a se lamber. Se lamber é um sinal de ansiedade e estresse. Ele começa a se lamber, lambedura por estresse, até ele se machucar, até machucar a pele mesmo, e isso tem o perigo de ter uma infecção secundária, uma infecção, por exemplo, bacteriana, e isso complicar bastante. O porquê isso acontece? O que a gente tem de buscar essa informação? Então, nesse caso, eu uso a comunicação intuitiva animal para entender o porquê que ele acontece. Então, com a técnica da comunicação intuitiva animal, que você pode aprender, não tem pré-requisito para fazer o curso, é só ver no site que eu citei, ou clicar no link aqui embaixo na descrição, no texto, eu consigo perguntar por que você fica assim, o que acontece? Por que você fica parado? Por que você fica agitado? Por que você se lambe tanto? E, normalmente, as respostas são: ou eu tenho medo de algo que vai acontecer com o meu tutor, mas essa não é a principal resposta. A principal resposta é: eu tenho medo que ele não volte. Então, a ansiedade de separação normalmente acontece porque ele acha que ele vai ficar sem você de novo. Ele vai ser abandonado, por exemplo. E isso pode ser consciente, esse medo, ou muitas vezes não é. Ele simplesmente tem um impulso de ficar assim, ele não sabe direito o que está acontecendo. E aí, investigando, a gente vai descobrindo no inconsciente dele esse medo de ser abandonado. Ansiedade de separação. Eu já vou dar uma dica muito simples que ajuda bastante nisso, já vou falar disso, e eu vejo isso acontecendo muito em 2 situações. Uma é um animal não humano resgatado da rua, que pode ter sofrido maus tratos, abandonado, então ele foi resgatado por você na rua, ou você pegou de uma ONG que resgatou ele, então ele carrega esse medo no inconsciente de que a qualquer momento ele vai ser abandonado novamente, então fica esse trauma. Muito importante tratar isso. Fica esse trauma. Eu trato, no caso, com o Reiki, o Theta Healing, usando na comunicação, florais, constelações. Então a gente usa essas ferramentas para tratar, precisa tratar. Então ele tem medo que a qualquer momento ele vai ser abandonado, muito comum com animais que vieram de abrigos, de ONGs ou resgatados na rua, ou sofreram maus tratos. A outra situação ele veio de uma situação de criador de raça, onde nascia o filhote e era entregue, era vendido, ou era entregue. Então ele estava sempre perdendo os filhotes. Ele gestava, a mãe gestava e ficava sem, gestava e ficava sem. Então isso gera um trauma de que a qualquer momento ela vai ficar sem você. Ela vai ficar sem alguém que ela ama, vai ficar sem você. Então surge desse trauma, tá? Então a ansiedade de separação normalmente surge dessas 2 situações.
E aí isso tem algumas derivações, porque às vezes você fala assim, mas Ricardo, ele tem esse medo, mas ele nasceu em casa, tá? Mas às vezes as ancestrais dele, gerações passadas, mãe ou pai, ou até antes, vieram de rua. Então a gente carrega esses traumas, o abandono, no nosso genético, tá? A gente carrega o nosso genético e na nossa genética e nos nossos campos mórficos, que Rupert Sheldrake fala. Então são campos de informações que a gente está herdando dos nossos antepassados. Então esse programinha fica rodando no nosso inconsciente, de qualquer momento isso vai acontecer. É só você pensar na sua vida. Você tem vários traumas, vários medos, vários impulsos que não vieram de você, de uma experiência que você teve, vieram de ancestrais seus, da sua mãe, do seu pai. Ou você conversando com sua mãe, com seu pai, eles vão confirmar, falar, sua avó, seu avô, ou a minha avó, meu avô, era dessa forma, tinha esse medo. Isso vai ter a ver com epigenética também, que não vai dar para falar agora nesse vídeo, mas vocês podem procurar epigenética e campos mórficos de Rupert Sheldrake. Então, às vezes, esse trauma, esse abandono, ficar sem você ou perder você, pode vir de outras situações de vida, de ancestrais dele, e pode vir de vidas passadas. Isso acontece bastante também. A gente está replicando as situações, os traumas, por um impulso inconsciente, o que é ruim, ou na tentativa de resolver aquilo de forma que eu tenho entender o aprendizado por trás e não acontecer mais isso. E o que você pode fazer que costuma ajudar muito? E eu comecei a fazer isso antes de fazer técnica de comunicação intuitiva animal. Eu li e falei, será que é tão simples e pode resolver? E pode. 100% dos casos? Não, porque tem vários fatores envolvidos. Um dos fatores que piora a situação é, eu saio de casa, eu sei que ele fica assim e eu fico preocupado. Ah, ele tá preocupado comigo. Ele vai ficar assim, ele vai se lamber, ele vai ficar apático, ele vai ficar estressado. Então ele já tá sentindo que algo pode acontecer, ele tem esse medo, ele tá conectado com você, e aí ele sente seu estresse, qual que é o sinal para ele? Ah, realmente vai acontecer alguma coisa, porque olha como ela tá, e isso piora. Então, ao invés de uma dica, 2 dicas. Você se acalmar, você se centrar. Tome todas as medidas possíveis para ele ter segurança, mas você precisa estar centrado. Não alimenta esse medo dele com a sua preocupação, tá? É simples? Não, nem sempre é simples, mas aí é um trabalho seu. E às vezes você vai descobrir crenças suas de você ficar sem ele, esses medos, tá? Então aí é importante você trabalhar dentro de práticas de autoconhecimento, cursos, reiki, terapias, você trabalhar sempre que surgir alguma questão sua. Então a primeira dica é se centrar. A segunda dica então essa foi o que, quando eu li, eu falei, será que é simples assim? Eu nem sabia me comunicar intuitivamente ainda, não tinha aprendido e depois desenvolvido a minha própria técnica, que eu chamo de comunicação animal entre consciências. E aí o que eu testei? Eu ia sair de casa e eu falava, aí é importante, a gente precisa alinhar o que eu estou falando com uma imagem mental, com minha postura interna. Então se eu falar assim, olha, eu já volto de tarde, mas eu estou muito preocupado, muito ansioso, esse meu estado interno vai ser, para ele, vai ser um sinal muito maior do que o que eu estou falando, tá? Então é muito importante o estado interno estar condizente com o que eu estou falando. Então eu falo, por exemplo, os 2 gatos de casa, Nico e Linus. A gente tem um Mi hoje, mas na época que comecei a fazer isso eram o Nico e o Linus. Nico e Linus, eu vou sair, eles não vão entender 5 horas, mas eles vão entender a passagem do tempo. Então a visão deles, a passagem do tempo era uma janela. Eu vou sair, tá de dia, e eu vou voltar quando estiver anoitecendo. E aí eu imaginava essa cena. Manhã, à tarde, e quando estivesse anoitecendo, eu falava, eu volto nesse momento, quando estiver acontecendo. Isso ele consegue perceber a passagem do tempo. Então fiquem tranquilos que eu volto. E pronto, e testava. E na maior parte das vezes dava certo. Então testem isso. Vou viajar, eu já volto, fica tranquilo, eu te amo, você está numa situação nova, você vai ficar comigo, tá tudo bem comigo, eu estou seguro, dependendo do caso, tá? Se eu vou ficar 3 dias, mostra a passagem, manhã, noite, e você chegando no exato momento, tá bom? Espero que goste desse vídeo, espero que ajude, porque é um caso bem sério, é bem importante, e é isso, já está escurecendo. Eu quis gravar um vídeo numa paisagem bem bonita para vocês, mas já tô no meu limite de claridade. Mas o que eu tinha para falar era isso também. Curte aqui, compartilha com as pessoas. Sabe que quando você curte e compartilha um vídeo no YouTube, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Então eu quero que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então curte, compartilhe
os meus vídeos, mas os vídeos de pessoas que vocês gostam também, tá? Se inscreve no canal, clica no sino, tudo isso faz com que o YouTube ele fale, ah, que legal, as pessoas gostam desse conteúdo, eu vou entregar para mais pessoas. Então a pessoa está pesquisando lá alguma coisa de cachorro e aparece um conteúdo importante que você ouviu de mim ou das outras pessoas. Comenta aqui embaixo se você não comentou, se você passa por isso, o que acontece com você. Isso pode surgir outros vídeos mais focados, tá bom? Acompanhe a gente no Instagram, Centro de Consciência Animal, e cursos e atendimentos, centrodeconscienciaanimal.com.br. Um grande abraço para vocês, até mais.